Está no ar mais um episódio do Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. E hoje, nessa bancada, eu tenho reunido minhas amigas queridas, começando por você, Adriana. Apresente-se. Eu sou Adriana Fabri, sou dentista, especialista em harmonização orofacial. E eu sou a Mozi, sou treinadora de mulheres que buscam resultados extraordinários. E eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e visagista. E esse episódio de hoje é um episódio que fala sobre encerrando ciclos. Vamos lá, meninas. O que é encerrar um ciclo? Como que eu posso identificar que um ciclo está se encerrando na vida? Bom, vamos entender o que é. O que é um ciclo? É verdade. O que é um ciclo? Eu gosto muito de pensar no ciclo como se fosse a natureza, né? Não tem um jardim? Você tem ali, tem um momento dela da semente, depois ela deixa de ser semente, ela passa por um ciclo, ela vai crescendo, vai virando já alguma coisa maior. Então, acho que os ciclos são essas fases da vida e são tão importantes ao mesmo tempo, né? Necessárias. E acho que ciclo seria essa mudança de fase. E assim, Adriana, você já conseguiu perceber um ciclo se encerrando assim na sua vida? Como que você já percebeu isso? Porque às vezes a gente passa por momentos na vida que os ciclos eles se renovam e a gente só vai vivendo a vida, deixa a vida me levar, né? Então assim, você já conseguiu trazer isso para sua consciência de um ciclo que se encerrou na sua vida? Então eu lembro muito de um ciclo que foi muito desafiador para mim, que quando eu tinha, eu estava no consultório de odontopediatria, estava numa prefeitura, aí eu passei em outro concurso para outra prefeitura. E aí era um momento que meu filho tinha 6 anos e meu marido viajava muito. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir conciliar tudo e fazer tudo. Então eu fiz uma escolha. Eu falei assim, então eu vou ficar só na prefeitura, fechei o consultório e até aquilo foi meio desafiador, porque eram 2 prefeituras. Depois, em outro momento, eu tive que sair de uma e falei, não, agora eu vou me dedicar. Por quê? Porque eu precisava daquele momento também de ser mãe, de estar presente na vida do meu filho. Porque, às vezes, a gente passa momentos que os filhos vão crescendo e a gente não vai acompanhando. Então, eu senti essa necessidade de dar um tempo, não de deixar de trabalhar totalmente, né? Eu fiquei em uma prefeitura, mas aí eu parei um pouco a minha carreira para eu conseguir ter um momento de ser mãe, né? De estar mais presente na vida do meu filho. E nesse momento que você disse que você decidiu, né? Foi uma decisão, você parou e decidiu. Antes disso, você sentiu medo? Ah, claro. Claro que eu tinha medo porque... E aí teve muitos questionamentos, outras pessoas apoiavam, você tem que largar tudo e ficar só... E já meu marido, não, eu acho que você tem que trabalhar, porque é importante para sua carreira e tudo. Então, assim, teve muitos questionamentos, então, de um lado e do outro. Aí você se sente meio assim, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que é o momento certo? Né? Se é porque, né, os filhos crescem, constituir a família deles e tudo, mas são escolhas que a gente faz e dá medo, porque será que é isso mesmo? Né? A gente fica com essa incerteza, com essa dúvida. Porque eu acho, né, Mozi, que o medo, ele é esse ingrediente que permeia, assim, nas nossas decisões para qualquer coisa. E principalmente quando a gente a gente tá na iminência de virar um ciclo, de virar uma chave na vida da gente. O medo, ele é um sentimento normal. Sim. E que bom que ele existe. A gente tem medo porque o ser humano, ele quando ele identifica que há um medo, ele diz, opa, tem um perigo. Você corre risco de vida. Normalmente o medo é isso, né? Vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou me ferir, vou me machucar, pode... Então a gente tem realmente receio
quando a gente se encontra numa situação onde a gente precisa fazer uma escolha. Então, os ciclos, eles exigem uma escolha, porque uma escolha. E essa escolha, ela vem muito por mudanças internas ou externas. Por exemplo, no caso da Adriana, houve uma mudança interna e externa, eu acho. Eu acho que mexeu com ela, dramas pessoais. Agora eu sou mãe, eu preciso de tempo mais com o meu filho, de qualidade. E também, às vezes, essa mudança externa de ter que tomar algumas decisões. E às vezes o próprio trabalho exigia muito. Você diz, opa, não dá. Não dá eu não vou conseguir fazer essa entrega. Isso está afetando a minha vida, a qualidade da minha vida e quem sabe até mesmo o meu filho. Então eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma escolha. Então os ciclos, eles têm essa, é como se fosse o terremoto ele surge porque se movimenta alguma coisa lá embaixo, não é? Sim. A sensação que eu tenho com essa coisa você, tá tudo normal, as coisas estão funcionando perfeitamente, né? De repente há um movimento aqui dentro e aí você, meu pai do céu, tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que são essas mudanças que vêm na vida da gente e que a gente tem que tomar uma decisão. E sim, e aí, quando essas coisas acontecem e a gente sente esse incômodo, porque a gente começa a ficar incomodado, como o terremoto que tá mexendo ali, e a gente sabe que algo está nos incomodando. E aí, aí você precisa tomar uma decisão. E quando a gente não toma uma decisão, ou seja, quando a gente não encerra o ciclo, vamos dizer assim, por que isso é pior? Entende o que eu tô querendo dizer? Por que é pior não encerrar um ciclo? Ah, sim. Entende? Olha, eu já encerrei vários ciclos. Vários ciclos. Todo mundo, né? Assim, que passa pelo natural da vida. A gente sai da infância, vai à adolescência, juventude, aí a gente casa, aí a gente tem o ciclo daí da maternidade, do filho e tal. Eu, por exemplo, um ciclo que eu encerrei e que seria muito pior ter continuado foi o meu casamento, pai das minhas filhas. Foram 25 anos de relacionamento. E tomar uma decisão, encerrar esse ciclo é doloroso. Ciclos doem. Ciclos doem. Fechar ciclos normalmente é uma decisão que você tem que tomar e machuca. Parece que você tem que... É como se fosse assim, eu vou perder. É um luto. Eu acho que é um luto. Eu acho que normalmente sempre os ciclos, eles são... Alguns são mais doloridos, outros são menos doloridos. Mas é um luto. Agora imagina, se eu tivesse permanecido num ciclo que eu não quisesse fechar e que muitas mulheres não têm coragem de fechar. Por exemplo, existem trabalhos, e aqui eu vou citar mais uma vez você, Adriana, que sempre fui dentista, até então apaixonada pela profissão, e de repente você diz assim, e você tá num momento de transição, né? Poxa, não é bem isso que eu quero. Sabe aquilo que nós conversamos num podcast anterior, que a menina, eu sou enfermeira e agora eu já não sei, não quero mais trabalhar na enfermagem, quero trabalhar nesta outra área. A direção é mais ou menos aqui, mas não é bem isso, é um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, e você vai encontrando o seu caminho. Vai chegar um momento que você vai estar, assim, com a agenda tão cheia que você vai dizer assim, nossa, eu vou ter que abrir mão de uma prefeitura, e aí? Você meio que um salto no vazio. Aí você diz assim, vou ter que abrir mão do seguro. Porque a gente tem, às vezes, o nosso valor, né, tá muito na segurança. A maioria das pessoas, o ser humano, ele pode não ser o seu valor principal, mas a segurança é algo muito importante para todas nós. Claro. E você abrir mão de algo seguro é se lançar no vazio mesmo, né? Dá um medo, fechar esse ciclo vai ser desafiador. Eu tô nesse caminho. E eu percebo isso. A mesma coisa aconteceu com você, o Fabi, que eu percebo, né? Assim, um pouco, a gente tá aqui juntas já, né? Acho que vai fazer quase um ano que estamos juntas e a gente percebe aí no caminhar, na história de todos nós, né? De ciclos que
precisaram se fechar, outros nascem por causa disso. O bom do ciclo é isso, algo novo vem em seguida, então às vezes é necessário sim, esse abrir e fechar de E ter uma visão otimista, né? Eu acho que é sempre importante que às vezes, como na história da Sandra Freitas, né? Um ciclo se encerrou para ela no trabalho, né? Mas não por algo que ela buscou, né? Porque tem coisas que... No caso, o dela encerraram. Cortaram o ciclo dela. E aí, assim, é você frente a um ciclo que não foi você que encerraram para você. E aí? Aí você tem dois caminhos. Ou você fica ali com dó de você chorando, se vitimizando, ou você adquire uma visão otimista. Mas, volto a falar, não deixa de ser um luto. Imagina uma pessoa que trabalha 25 anos num lugar, ou seja, ela está segura. Não, ela ficou ali, ela foi nocauteada ali, ela foi pra casa e falou, e agora? E agora? Eu só sei fazer isso, como que vai ser a minha vida. Foi muito desafiador pra ela, muito. Mas uma coisa é muito legal, essa capacidade dela da abundância. Porque a gente acha assim, eu tenho isso, gente, se eu perder isso, eu tô lascada. Se eu perder isso aqui, acabou a minha vida. Não, Gal. A gente tem, dependendo da nossa história. Exato. A gente acha que perdeu aquilo, acabou. É o perfil, né? Como é que é aquela máxima que fala? 10% é o que acontece com você. E 90% é o que você faz com o que aconteceu com você. Então, nossa... A gente pode fazer muita coisa com essas, às vezes, perdas, fracassos, né? Que a gente considera. Então, a gente diz assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu perdi isso, né? E a gente não vê que tantas coisas... Às vezes portas se abrem, oportunidades surgem. Muitas coisas só acontecem porque pela sua perda, porque aquilo aconteceu. Sim, e realmente essas coisas só acontecem, volto a falar aqui, quando você acaba tendo uma visão de abundância, de otimismo. Exatamente. Porque se você se fecha naquela dor ali do luto, porque o luto ele tem um período para, né, vamos dizer assim, normal para ele se encerrar. Mas se você permanece ali em uma maneira que, voltando a falar da Sandra, o podcast não é da Sandra, mas ela é a pauta, mas porque a história dela realmente fala sobre esse ciclo. É quando a pessoa ela usa o tempo verbal só no passado. Como é que você percebe que a pessoa ela não encerrou o ciclo? Quando ela vive, a todo momento ela revive aquela história só no passado. E aí eu acho que interessante, eu acho que você vai falar isso com propriedade, Mozi, o que uma mentora ela pode estar sempre trazendo esse tempo verbal para o presente e para o futuro. Trazer essa pessoa assim, olha, conta um pouquinho assim, eu acredito que você acaba encontrando mulheres com ciclos, e aí como que é esse trabalho? Acho interessante você falar um pouquinho sobre isso. É muito, e é que normalmente nossas histórias, elas trazem episódios, e dependendo de como você vê esses episódios, eles são bons ou ruins. Então você sempre traz um significado. E normalmente a gente tende a olhar as coisas sob uma ótica de perda, de tristeza, de dor, de ausência. A gente não consegue olhar para a mesma coisa e dizer, caramba, o que isso aqui trouxe de ensinamento? Então uma das habilidades que a gente precisa estar sempre tentando desenvolver nas mentoradas é essa capacidade de ressignificar. Beleza, houve essa perda, aconteceu, você foi mandado embora, seu marido te traiu e você vai se separar, ou a mesma morte, falecimento de alguém, a perda de um emprego, a mudança de status, que isso é uma coisa violenta. Então, quando você trazer aquilo, poxa, que interessante que isso aconteceu, né? Vamos tentar pensar nisso sob uma perspectiva positiva, vamos supor. E aí você vai desenvolvendo, você vai criando uma outra narrativa que traga uma outra maneira dela ressignificar algo que é duro, que é difícil. Mas então ela começa a ver, poxa, que bacana, né? Apesar, foi duro, mas o que isso aqui te ensinou? O que isso aqui trouxe de ensinamento para você que vai evitar que lá na frente
você não sofra algo, às vezes, até pior, mas mais difícil ainda. Então, eu acredito muito nessa abundância da vida, mas vai depender muito também da sua postura diante desses desafios. É fácil? Logicamente que não é fácil, mas é possível. A gente vê muitas pessoas voltarem, ressurgirem, né, das cinzas. muito melhores. E elas precisaram passar por aquilo para elas poderem vivenciar novas coisas. Então eu acredito muito na abundância. Por isso que um hábito que nós devemos adquirir é agradecer. Eu abro o olho e eu falo: Senhor, obrigada. Obrigada porque eu tenho uma cama maravilhosa, uma casa deliciosa que eu fiz do meu jeitinho. Obrigada porque eu tenho minhas filhas. Obrigada porque eu continuo, apesar de ter horas que eu digo: eu vou desistir. Quem sabe amanhã, hoje não. Né? Então eu fico assim, então é essa procrastinação boa de ainda acreditar em você, acreditar na vida, acreditar no projeto, acreditar nas pessoas, né? Eu vejo assim. Então isso me dá força para continuar. Olhar as coisas sob uma perspectiva positiva. Eu posso olhar para o meu passado, por exemplo, e dizer: poxa, minha mãe não me amou. Minha mãe, na verdade, me odiava, tinha vergonha de mim. Eu não recebi carinho, não recebi orientação, tinha problemas financeiros, meus pais se separaram. Caraca. Tive um marido que só deu continuidade a toda essa história, não tinha um dia que eu não apanhasse. Então assim, eu posso olhar para essa história e dizer assim: que merda de vida que eu tive. Nossa vida, que coisa, né? Ou eu posso olhar para essa história e falar assim: deixa eu dar um livro. Olha pra você. Olha no espelho. Então, você é fruto dessa história aí. Isso é bom ou ruim? Então eu posso ressignificar, dizer assim. E eu posso trazer um outro significado também pra história da minha mãe. Claro. Hoje a gente tem uma relação super boa. Ontem à noite ela até me ligou. Eu falei: mãe, eu tô morrendo de sono. A gente não vai poder conversar agora porque eu tô pingando aqui. E então, hoje a gente tem uma relação muito, muito boa. Boa mesmo. De verdade. Que coisa. Mas por quê? Porque eu ressignifiquei. Eu poderia dizer assim: ai, coitadinha de mim. Ai, nossa, mas a minha mãe foi não sei o quê. Gente, e a dela? E a história da minha mãe, como é que foi? A história da minha mãe acho que foi pior ainda. Pior. A história da minha mãe foi pior. Isso. Então eu acho que é sempre o nosso olhar. Não é aquilo que fazem com você, mas como você vê a mesma coisa. É uma escolha. Você sempre vai poder fazer uma escolha, olhar a coisa por uma perspectiva, porque nada é bom ou mal em essência. É aquilo que você traz como significado. Exatamente. E isso vai impactar a sua vida, isso vai impactar as suas ações. E a sua postura diante da vida. É você se livrar, é você olhar para a situação com uma posição neutra, sem julgamentos, porque aí você também não se... É difícil, né? Mas aí você também não se condena, você sabe? Porque também a gente acaba assumindo... Eu acho que a mulher, né? Eu acho que isso é uma coisa da mulher, posso estar enganada. Mas nasce uma mulher, nasce uma culpa. Porque a gente vive num mundo que hoje as exigências para você ser uma mulher perfeita, né? O que é a mulher perfeita hoje? É a mulher que magra, rica, independente, trabalha, tá sempre independente financeiramente, esteticamente dentro dos padrões. Exato. E aí, você... Boa mãe, esposa e feliz. Feliz, né? Boa esposa. E aí, como que você lida com isso sem se culpar? Que a gente já entra aqui em outro assunto, mas assim, que tem a ver, muitas vezes, é você não se comparar, você não se julgar e entender que tem momentos na sua vida que é importante encerrar ciclos para você... Aí você escolher. Peraí, nessa fase que eu estou, como você viveu, Adriana, o que é muito importante para mim? Qual um valor muito forte para mim? O meu filho. O que eu preciso hoje fazer para equilibrar esses pratinhos, sabe? Poxa, eu preciso tomar essa decisão. É clareza. Escolher os pratos que escolher quer carregar. Dar conta ali. Porque a gente pode dar conta de tudo. A gente pode, eu acho que é possível, assim, você
tentar dar conta de tudo. Mas a que custo? Da sua saúde? Do burnout? O que isso vai mudar na vida, às vezes, das pessoas? Vai acabar com a sua vida? Porque você não consegue ser tudo. Você tem que... Chega uma hora que você precisa escolher. Verdade. E aí você tem que dizer isso aqui eu preciso... Infelizmente, eu preciso deixar. Isso aqui, aquilo, outro. Isso que eu vou ter que tentar... transferir essa responsabilidade para uma outra pessoa. Não tem como assumir isso de frente. E é isso, né? Tem custos, né? Tá, tem custos. Agora vamos lá. Vamos falar então dos benefícios em se encerrar um ciclo. Que a gente, né? Então, assim, qual é a coisa boa? Porque, assim, a gente tá falando que encerrar dói, mas depois da tempestade vem... Então, assim, qual é o sentimento? O que acontece de bom quando a gente encerra um ciclo, assim? Eu acho que o melhor é a escolha. Você tomou uma decisão. Enquanto você fica ali naquela... Vai ou não vai? Aquele limbo. Como é que traz angústia? Vocês já pensaram nisso? Sabe? Nossa, eu preciso ter aquela conversa. Aí fica aquela coisa. Aquilo fica remoendo. Ele não resolve, e aquilo vai para um lado, vai para o outro. E você fica você fica também indecisa. Aí tem horas que você acha uma coisa, tem horas que você acha outra coisa. Então, quando você decide, quando você faz uma escolha e você fecha aquilo, eu acho que esse é o benefício. Sabe? Eu tomei uma decisão. Às vezes dói ainda. É o fruto da paz. Né? Às vezes dói ainda. Dói pra caramba. Às vezes você ainda tem que se adaptar. Às vezes são medos, né? Medos. A gente sempre é movido por dois polos. Ou é o medo, ou é o prazer. É sempre aqui. Ou você tá aqui, ou você tá aqui. Então, e a gente tentar administrar isso. Porque eu acho que esse gerenciamento... E aí tá, mais uma vez... a administração das emoções, que nós tivemos há pouco tempo atrás, em um outro podcast, sobre esse gerenciamento inteligência emocional de emoções. É exatamente você aprender a lidar com a dor e o prazer. Por exemplo, como é que eu consigo administrar uma escolha que às vezes foi assertiva ou às vezes não, enfim. Mas eu olhar para aquilo e saber gerenciar essa dor de uma maneira que me traga benefícios, seja de experiências, seja de empatia, seja do próprio autoconhecimento que você passa a ter mais sobre si mesma, sobre evitar fazer essa mesma burrada às vezes que você fez em outro momento. Então acho que tem muitos. Então quando eu aprendo a gerenciar a dor, eu aprendo a lidar melhor com a minha vida e sair dali o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, quando você tem só prazer, só benefícios, né? Às vezes você se empolga demais e de repente aquilo você perde um pouco a consciência de que a vida é de uma outra maneira. Sim, você entra no estado de euforia. De euforia, eu acho que você tem que... É aquilo que sai das pontas da sua realidade. Na Bíblia, né? Ele fala, não se oprimir muito com o que falam de você ou com as críticas, e também não se engrandecer demais com as coisas boas que falam. Não tem um trecho desse na Bíblia? Não se alegrar demais com os benefícios e nem se entristecer demais com o que falam mal. Então eu acho que essa capacidade da gente de olhar para as coisas, isso exige o quê? Maturidade, isso exige querer viver bem, né? Querer se gerenciar bem, né? Então, acho que... E se a gente fosse, então, falar um pouco sobre... Se a gente pudesse dar um conselho, né? Se a gente, dentro do que a gente está partilhando aqui, para uma pessoa que precisa tomar uma decisão e não toma, está procrastinando, o que a gente poderia falar para essa mulher que está nos ouvindo agora? Alguém? Adriana. Eu acho que às vezes a gente ficar em cima do muro é pior. Então você tem que botar na balança, né? Os prós e os contras. E às vezes, por exemplo, na época que eu tava... Primeiro eu fechei um consultório que eu tinha de odontopediatria e fui para 2 prefeituras. E depois eu saí de uma prefeitura. Então o que acontece? Às vezes você vai ter que andar para trás um pouquinho para depois, em outro momento, você andar para frente. Então assim, os filhos crescem e aí você vai ter oportunidade de novo. Porque aquele momento é o seu momento. Que você decidiu aquilo ali. Então você pode ser o que você quiser. Então, entender que nesse momento do ciclo,
pode acontecer de você recuar um pouco, mas isso não significa que você está andando para trás. Ou que você tá desistindo Que você está desistindo. É como se fosse… É uma pausa que você às vezes dá até ali, que é a pausa estratégica, né? Eu não sei, uma vez eu vi alguém… Foi um vídeo que eu vi muito interessante. Era 2 homens que eles tinham que… homens lenhadores que eles tinham que cortar uma árvore muito grossa. Só que um homem era muito jovem e o outro era mais velho, bem mais velho. Mais experiente. Mais experiente, vamos falar assim. E o jovem chegou lá na árvore e tá com aquela energia toda. E eles tinham um tempo pra cortar essa árvore. Eles estavam fazendo um desafio, eu conheço. Você conhece a história? Parábola. É uma parábola. E o mais velho, ele ficou um tempão só afiando O machado. o machado. A pausa estratégica. O que eu aprendi desse vídeo foi sobre a pausa estratégica. Ele ficou ali lapidando o instrumento dele. E eu entendi isso como assim uma jornada de autoconhecimento. Quanto mais você domina suas emoções, quanto mais você se conhece, você está se lapidando. E aí ele lapidando aquele machado, depois ele com 4, 5 golpes, ele conseguiu. E o cara lá se matando, entende? Então, às vezes, quando a gente encerra um ciclo, ou quando alguém encerra um ciclo com a gente, vamos dizer assim, né? Que é doloroso. Então, assim, eu penso que quando a gente encerra por alguns motivos e que isso é doloroso, mas te dá o fruto da paz. Mas quando alguém encerra com você, por exemplo, que você tá ali doendo, esse é o momento para você afiar o seu machado, né? Ou quando você toma uma decisão que você sabe que você vai recuar, que às vezes você vem até com aquele sentimento assim, ai gente, tô andando para trás. Não, você pensa o seguinte, você tá afiando o seu machado. Você tá dando uma pausa estratégica para você andar muito para frente, com poucos passos, vamos dizer assim. Mas é necessário. Às vezes a gente entra num looping, sabe, gente? De está sempre movimento, e a gente não para. Olha que coisa louca, né? Quando a gente encara um final e início de um outro ciclo, dependendo de como você encara esse final de ciclo, aquilo te abate tanto que se você não tiver uma cabeça muito boa, você vai se enterrando mais ainda. Acontece também. Por quê? Justamente pela mentalidade. Nós temos que trabalhar muito a nossa mentalidade. Porque senão você vai se enfiando mais ainda. Porque seu corpo, ele expressa. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre a fisiologia. Eu me comporto como. Então, por isso que a visualização é muito importante. Os pensamentos de abundância são importantes. As conexões são importantes. Eu preciso agir como se eu já… Sabe? Como se eu já fosse. Então, por exemplo, quando hoje eu fico tentando. Para mim é muito difícil a visualização. Muito. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me visualizar. Tenho muita dificuldade. Mas a visualização é muito boa. Porque você tem que pintar esse quadro. O quadro é seu, caramba. Pinta de direito. Então, acho que a visualização é um mecanismo, inclusive dentro das ferramentas, a visualização é uma coisa muito boa. Então, finja ser enquanto você não é, mas haja de acordo, porque se você estiver solta como um vento, você vai para qualquer lugar. É verdade, né? Mas antes de falar o próximo assunto, é porque você falou algo anterior aqui, que você diz assim, como é que a gente faz uma escolha? Como é que a gente fecha um ciclo? Né? Como? Então, pra mim, tá? Eu acredito que, de maneira muito prática, tenta fazer um diário seu mesmo, de escrever aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que tá doendo, as suas dúvidas, escreva. Faça isso como um exercício. Veja as palavras que são mais repetidas. Observa isso, que normalmente quando a gente tem alguma dor, a gente observa que são as mesmas palavras que a gente acaba repetindo. Segundo exercício, busque informações. Nós precisamos de informações para tomar uma decisão, para fechar um ciclo.
Então, no meu caso, quando eu fechei o ciclo da minha separação, existiam palavras que se repetiam de muita dor, muito sofrimento. Eu não conseguia, eu não podia ser eu. Então, eu comecei a colher daquele meu diário algumas informações muito importantes que me ajudaram a tomar a decisão. Aí tem o medo, por exemplo, e financeiramente, como é que vai ficar? Porque você tem um nível, um padrão de vida e você vai para um outro padrão de vida. Exatamente. E agora você está sozinha. E aí você tem que colocar os prós e os contras. É isso que você quer? O que vale mais? Não tem jeito, gente. Tem horas que a gente tá no embate que a gente precisa fazer escolhas. Exato. Você não consegue ter tudo. Isso. Eu quero ter a segurança, quero ter não sei o quê, quero mais isso. Não. Isso é a vida, essa é a vida. E fechar ciclos é isso. Eu vou abrir mão daquilo que me dá conforto, mas aquilo tá me machucando por alguma razão. No meu caso, foi isso. Uhum. Né? Por exemplo, eu tô numa transição também de carreira como a Adriana. Uhum. Eu ainda não queimei a ponte ainda, né? Queimou a ponte? Como assim? Qual foi acho que foi os persas, eu não tenho certeza se foram os persas, mas uma maneira de motivar os soldados, eles tinham ido pra guerra. Então, para eles não voltarem, queimou a ponte, que eles não tinham opção. Então, a única opção era vencer ou vencer. Então, eu não queimei a minha ponte, eu não queimei, né? Então, ela tá lá, se eu quiser voltar, eu vou voltar. Mas eu tô nesse processo aí de transição. Então, agora o dia que eu tiver que tomar uma decisão mesmo, vai ser igual assim, Adriana. O dia que eu tiver que tomar a decisão. Mas enfim, a gente tem que colocar todos os prós e contras, como você falou. A gente tem que realmente se investigar se é aquilo que a gente quer. Porque tem valores que são mais importantes pra gente. Por exemplo, um valor de segurança. Não vai abrir mão. Se o seu valor é segurança, se seu casamento tá meio lá, meio cá, você diz, opa. Então, tá vendo como que você tem que colher as informações, colocar aquilo no papel, ter consciência daquilo e tomar uma decisão. Eu opto em ficar do jeito que eu estou, sabendo que tem esses e esses prejuízos. Ou eu vou para esse outro lado, que vão me trazer alguns benefícios, mas vão ter esses prejuízos e tal. Então, veja como que é difícil, mas já dá uma introdução para que você tome uma decisão mais assertiva, né? E é esse conversar com você mesma, né? É conversar com você. Às vezes a gente precisa de ajuda. Não, sim, a gente precisa. Né? A gente precisa conversar com alguém que a gente confia. Mas muitas vezes a gente consegue conversar com a gente quando a gente procura ajuda. Precisa de ajuda de um profissional. Você fala em voz alta, né? E você se ouve falando e o outro, ele começa a te direcionar. Olha, vamos voltar aqui, olha, o que você falou? Então, assim, tô dizendo de você também procurar uma ajuda nesse sentido, porque a gente não deve tomar decisões, assim… Importantes no calor de uma emoção, ou porque alguém tá te incentivando, vamos dizer assim, né? A gente sempre tem que equilibrar essa razão, essa emoção e a ação. Uma hora você precisa decidir. Porque é ruim ficar nesse limbo, né? Porque isso te causa angústia, né? Como a gente melhor você decidir logo, né? Assumir a perda, assumir os ganhos, enfim. Os ganhos ninguém reclama, mas as perdas a gente reclama. Mas assumir aquilo é muito bom. Tomar uma decisão, gente, é libertador. Então, às vezes, isso são coisas necessárias e que faz parte da vida adulta. É isso. Não é? Muito bem. A gente está caminhando para praticamente o nosso final desse podcast, encerrando ciclos. E a gente também tá encerrando um ciclo aqui, né, Mozi? Pois é, meninas. Eu tô aqui. Esse será meu último episódio aqui do Pod Mulher. Eu fiquei pensando tanto nisso, que eu falei assim, meu Deus, né? Eu dei a ideia e sou a primeira a pular fora do barco, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Mas, de repente, eu vim pra cá exatamente para que esse podcast viesse, começasse, nascesse. Ajudou a gerir, né? Aconteceu e foi assim e foi uma coisa tão bacana, uma coisa tão boa. Quanta gente eu me conectei aqui. Sempre temos convidadas muito interessantes. Todo mundo que ouve o podcast gosta do podcast, porque na grande maioria das vezes ele é muito rico,
nicho, né? Sempre, não é só nós, sempre tem pessoas que trazem pessoas de nichos diferentes. A gente encontrou um parceiro muito bacana, que é o Alexandre, aqui, o Rocket Studios. Então, assim, tudo isso contribuiu para que o Pod Mulher existisse. Então, foi muito bom fazer parte, mas chegou um momento que eu precisei pensar. Porque hoje, por exemplo, eu tenho um projeto pessoal que é de mentoria e ele me toma muito tempo. Imagina. E assim, tem horas que eu me sinto igual um palhaço de circo pobre. Ele vende o bilhete, ele faz a palhaçada, ele monta o circo, ele vende a pipoca, entendeu? Ele faz tudo, ele faz tudo. Então tem horas que você diz assim, gente do céu, né? Então é muito... e aí a gente tem que falar assim, olha, eu acho que eu vou atrapalhar, vou começar... sei lá, falhar e eu preciso focar, eu não consigo ter tudo. Acho que futuramente, como eu quero deixar as portas abertas, por favor, né? Mas quem sabe futuramente, mais uma vez. Mas neste momento eu preciso optar. Eu tenho algumas questões pessoais que eu preciso dar atenção e que para mim hoje são mais importantes, né? E foi muito interessante no podcast da Sandra, que ela falou exatamente isso em um momento. Vocês têm que avaliar até onde, apesar de ser maravilhoso, até onde isso está sendo bom para vocês. Será que tem alguma coisa que é mais importante? Eu falei, cara, essa mulher falou para mim, né? Falou para mim. Então, assim, o mais legal foi que eu conheci a Adriana, que eu conheci a Fabi, fora as outras parcerias que acabam surgindo, porque eu acredito que, embora às vezes não tenha acontecido exatamente uma parceria, mas as conexões que nós criamos aqui são incontáveis para mim. São incontáveis. Tivemos quantas convidadas, se a gente fosse somar até hoje? 32. Já pensou? Olha, 32 podcasts? Não, foi 28. Que a gente tem. Mas já pensou que coisa maravilhosa? Conexões diferentes. Quando é que você conhece mais de 20 pessoas em um curto espaço de tempo? E assim, pessoas não é qualquer um. São pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas que querem crescer, pessoas interessantes, pessoas que com histórias interessantes, né? Para sua vida, para sua carreira, te inspira. Então, para mim, eu só tenho benefícios. Eu falei isso com o Evaldo e conversei com ele semana passada. E ele falou assim: o podcast foi muito bom para você. Eu falei: eu tenho certeza que foi maravilhoso para mim. Mas hoje, no momento, né, eu precisei tomar uma decisão. E que bom que vocês me acolheram, né? Sim. E acolheram isso e não... Pelo menos não me falaram ainda, tá, gente? De repente... né? Mas foi maravilhoso. Então, muito obrigada por vocês me darem essa oportunidade. Porque eu acho que a Adriana... Você, Adriana, e eu vou falar aqui um pouquinho de cada um. Eu acho que a Adriana fez isso aqui, tá? Eu dei a ideia e a Adriana que fez acontecer, né? Correu atrás de pessoal, ela se preocupa com uma coisa, se preocupa com outra e sabe organizar, sabe, gente, é uma mulher assim, e tanto que fez isso aqui acontecer, porque se dependesse de mim e da Fabi, a gente estava conversando, vamos montar um podcast? Vamos fazer? A gente estava aqui só no... E essa mulher aqui, ela foi demais, então assim, muito obrigada, porque sem você isso aqui não existiria. Tá bom? De coração. E Fabi, você é um doce de criatura, né? Obrigada. Disposta também, sonhadora também, e determinada junto conosco. Bora, vamos, tamo junto. Então, muito legal. Você tem acompanhado algumas coisas dos bastidores da minha vida aí, né? De projetos, tem participado. E ter você como uma pessoa que eu gosto e que eu confio. E uma outra profissional. Então, isso é muito legal, a gente ter pessoas assim, né? Então, eu quero agradecer demais aqui ao Alexandre também, pela pessoa maravilhosa que nos acolhe, serve a água, que lava a xícara.
que troca o ar pra gente, né, que tira as fotos. E então, assim, é uma riqueza de generosidade, eu acho, de todos aqui envolvidos, né? Então, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Agora eu vou falar, para encerrar esse podcast, para você deixar pra gente aquela frase que... Olha, eu vou me emocionar. Ai, meu Deus, que lindo. Aquela frase que vai ficar traduzida em todas as línguas. Não vou conseguir falar. Na Times Square, não sei aonde, no deserto Saara, no Japão, na Índia. Em todos os lugares, em Todos os lugares. Para todas as mulheres, deixa uma mensagem. A minha mensagem é de que confie em você, você pode tanto mais, de coração. Às vezes a dúvida, a falta de atitude faz, às vezes, você ter uma vida muito menor do que aquilo que teria para você. Então acredite que é possível. Se você assistir um ou 2 episódios atrás, você vai assistir, ou então procure da Sandra Freitas, você vai ver quantas coisas ela precisou superar, e ela acreditou, ela se tornou vulnerável, ela foi ali, deu a cara a tapa, né? Ela foi lá, deixa eu ver se é assim mesmo. Então, acredito que ela só conquistou tudo isso. Eu creio isso porque isso foi a história da minha vida, foi a história da Fabi, foi a história da Adriana, né? De acreditar num sonho, pagar pra ver. Isso aí. Né? E pronto, e aí a gente colhe os resultados. Então, é isso, essa é a minha mensagem. Coragem, acredite em você. E saiba que quando você se movimenta, o universo se movimenta junto. E vão trazer os anjos. Sabe que eu me conectei muito com a Sandra quando ela disse que Deus trouxe anjos, colocou na vida dela. Foi isso. E vocês são anjos, tá vendo? Vocês foram sempre anjos. soube que era um anjinho. Gente, minha mãe sempre falou, você é um anjo na minha vida. Isso. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Vamos lá. Tchim, tchim. Alexandre, registre aí pra gente esse brinde. E a gente tem que encerrar, né? É isso, sigam a gente. E sigam a gente. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem um episódio novo do Pod Mulher. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. E vamos finalizar esse episódio encerrando um ciclo. Encerrando com um brinde, né? Porque a gente tem que celebrar nossas vitórias. E este podcast é uma vitória. É uma vitória. É verdade. Tchim, tchim. Tchim, tchim.